Plim, plim, excepcional dia, bem-vindo à Escola Os Segredos da Oratória. Eu sou Giovanni de Souza e eu ensino profissionais de todas as áreas oratória de alto impacto. Plim, plim. E, ô Giovanni, o que é oratória de alto impacto? Trouxe aqui, ó, uma bandejinha, um tomate. Uau, eu escolhi esse tomate com muito carinho, eu gosto muito de tomate. Vou contar para você um pouquinho sobre tomate. Trouxe um chazinho de Marcela. Trouxe um ovo e uma cenoura. E duas varinhas. Uma varinha branca e uma varinha preta. Vou fazer uma mágica. Vou fazer uma mágica com esses ingredientes. Oratória de alto impacto. O que é oratória de alto impacto, Giovanni? É isso que eu vim trazer para você. Então, por que esses elementos? Porque o treinamento é de aprendiz a mago da oratória. Então, se o treinamento é de aprendiz a mago da oratória, tem que ter varinha, tem que ter alguns ingredientes. E aí escolhi uma bandejinha verde e trouxe os ingredientes. Legal? Então vamos lá. Mas para que é isso aí, Giovanni? Porque eu vou falar para você o que é, o que não é o jeito certo, o jeito errado. Por que aprender oratória de alto impacto? Para quem é? E uma dica prática para terminar. Valeu? Ó, fica comigo aí, bem rápido, vai durar 20 minutos a aula, 30 minutos no máximo. Por que eu escolhi o tema de hoje, oratória de alto impacto? Porque esse é o tema que eu resolvi ensinar na Escola Os Segredos do Oratório. Oratória de alto impacto. E por que oratória de alto impacto? Porque ela é uma oratória diferente de todas as outras oratórias. Eu ensino na minha escola a oratória clássica, lá de Aristóteles, 400 anos antes de Cristo. A oratória de Cícero, na Itália. Então, lá em Aristóteles tinha 3 pilares, que era ethos, pathos e logos, que era o conceito e a estrutura da oratória clássica. E depois Cícero aplicou muito mais um dos pilares na Roma Antiga, e a oratória de Cícero ela é muito mais embasada na emoção. Os italianos ficaram mais na emoção. Então, oratória clássica, a oratória moderna dos grandes líderes e a oratória holística, que é a oratória do mago. É isso que eu ensino. E eu resolvi, dentro desses elementos, dentro dessas escolas, focar na oratória de alto impacto. Quando vem na sua mente oratória, provavelmente vem na sua mente também a eloquência, as pessoas que falam bem. Se você lembrar qualquer pessoa de sucesso, se você lembrar agora de qualquer pessoa que você entende que é bem sucedida, você vai perceber que ela é uma pessoa que tem uma eloquência, que ela tem uma comunicação muito persuasiva. Então, está associado às pessoas de sucesso, pessoas que são bem-sucedidas, está associado a elas também que elas são boas comunicadoras, que elas comunicam bem, que elas falam bem. Então, ó, essa é a primeira dica. Mas isso não significa que uma pessoa que fala bem, uma pessoa que é eloquente, ela é uma pessoa que faz oratória de alto impacto. Porque, lembra aí, o que significa impacto? Impacto é algo que bate, que toca em alguma coisa e deixa uma marca. Então, falar bem, ser eloquente, ter uma boa argumentação, e aí se você não assistiu ainda os outros 2 vídeos anteriores que está aí no canal, seja aqui no IGTV ou lá no YouTube, você vai ver que eu já fiz um vídeo sobre o que é oratória e fiz um vídeo do que é argumentação, que são os 2 pilares, seja na oratória clássica, na oratória holística ou na oratória moderna. E a oratória clássica, ela, durante muito tempo, ela foi uma oratória do privilégio
que pessoas privilegiadas na área da política, na área da religião, e os advogados é que aprendiam isso. Então, oratória, em todos os tempos, desde o tempo da oratória clássica de Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, até hoje, é uma escola. Então, significa que ela é uma habilidade na oratória clássica, ela é um propósito na oratória moderna e ela é um dom na oratória holística. São essas três características que são muito marcantes. Mas isso é teoria. Quando eu saio da teoria e vou para a prática, eu quero mostrar para você isso um pouco hoje. Por isso que eu trouxe aqui os elementos. Então, o que é e o que não é oratória de alto impacto? Então, só falar bem, eloquente, que tem uma boa argumentação, não significa que isso é uma oratória de alto impacto. A oratória de alto impacto é mais que isso. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Primeiro eu vou tirar esse elemento. Por que eu trouxe o tomate? O tomate, cada vez que eu vou no mercado, eu gosto muito de ir até o local onde estão os tomates, porque é aqui onde tudo começou para mim. Quando eu tinha 12 anos, eu era um vendedor de tomate. E eu comecei a aprender o conceito da oratória de alto impacto aos 12 anos vendendo tomate. Então, tomate para mim é muito significativo. Não só eu gosto do tomate para alimento, como uma alimentação saudável, mas eu gosto do tomate pela história, pelo que marca na minha vida. Quando eu saía com saquinhos de tomate, na minha vizinhança, lá no bairro onde eu morava, e eu saía vendendo de porta em porta o tomate. E quando eu vendia o tomate de porta em porta, eu consegui entender pela primeira vez, hoje eu consigo olhar para trás, quando eu tinha 12 anos, qual a diferença de você falar, qual a diferença de você vender, qual a diferença de oferecer um produto, tentar convencer uma senhora que vai fazer almoço, ou oferecer para uma dona de casa que está querendo ajudar o menininho que está lá querendo vender alguma coisa. Como que funciona a oratória de alto impacto quando eu vendia tomate. Hoje eu consigo entender. Como que eu voltava para casa e nunca voltava com tomate, a não ser aquele tomate que eu já tinha programado para levar para minha mãe para a refeição que nós iríamos ter no almoço. Então, oratória de alto impacto começou comigo já quando eu tinha 12 anos, que eu comecei a entender como é que funciona uma comunicação persuasiva, como que funciona uma comunicação que eu sou confiante, como que funciona uma comunicação que muda o estado emocional da pessoa que você está tendo contato. Então, por isso que eu trouxe o tomate. Então, o tomate é para lembrar de onde eu vim e como começou, como tudo começou. Depois eu trouxe aqui também uma cenoura, e trouxe um chazinho, e trouxe um ovo, porque eu sou um orador intuitivo. E eu tenho duas histórias. Uma história é a que está nessa bandeja. E uma outra história é que está na minha mente. E que, dependendo do meu público, que é você, dependendo das pessoas que eu vou ter contato, dependendo das pessoas, quando eu estiver junto delas, eu vou decidir se eu vou contar a história 1 ou a história 2. Então, nesse momento, como eu estou fazendo uma aula online, eu trouxe para você uma bandeja com uma cenoura, um chazinho e um ovo, porque essa é uma possibilidade 1. E eu tenho uma segunda possibilidade, que é uma segunda história. Então significa que eu posso contar as duas histórias e pode ser que eu conte só uma delas. Vai depender de como que o ambiente, dependendo como que a situação, dependendo daquilo que eu estiver falando, vai transcorrer. Então, oratória de alto impacto. A pessoa que vai falar, a pessoa que traz a mensagem, ela é uma pessoa que programou antes de ela vir falar, fazer o vídeo, fazer a palestra, fazer a apresentação, uma aula, uma informação. E aí tem os 5 propósitos da comunicação, que vai ser tema de uma outra aula. Mas então o que é, Giovanni, uma oratória de alto impacto?
A primeira coisa que eu queria dizer para você, depois de apresentar aí o tomate, é que a palavra falada, é a força mais poderosa do mundo. A palavra falada é a força mais poderosa do mundo. Plim, plim. Quando eu faço assim, ó, plim, plim, é para dizer assim, ó, pega o código. A terra era sem forma e vazia. Não havia nada, ó, sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a terra. O Espírito pairava sobre a terra. Então significa que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, estava sobre a terra. Mas ela era sem forma e vazia. E aí eis que surge a palavra. Haja luz. Haja separação entre as águas. Abra separação, que se separe o firmamento entre os céus. Haja, haja, haja. A palavra mais poderosa da terra. Palavra dita. Uau! Haja. Então a palavra dita com poder, ela tem o poder de criar, de construir, de abrir. Então, ó, impacto. Haja luz. O impacto daquela palavra, ó, o impacto da palavra haja. E aí o que é para agir? Luz. O impacto da palavra haja, com a palavra luz, surgiu a luz. O impacto da palavra terra, a terra se criou. O impacto da palavra planta, árvore, fruta, surgiu. O impacto da palavra haja, o homem. Haja, é incrível. O poder da palavra falada tem o poder da criação. Então, a poderosa palavra é a força mais poderosa da terra, a palavra falada. Por isso, a oratória de alto impacto. Quando eu entendo isso, quando eu tenho esse entendimento, é a primeira coisa que eu queria deixar marcada aqui para você. O que é uma oratória de alto impacto? É uma oratória, é uma palavra, é uma forma de dizer com poder. A palavra dita com poder, ela tem energia para convencer, para inspirar e para ensinar. Platão disse que é a arte de conduzir almas por meio das palavras. Então, o que é oratória de alto impacto para Platão? É a arte de conduzir almas por meio das palavras. Uau! Plim, plim! Então, o que é e o que não é? Para Platão, é a arte de conduzir almas. A arte de conduzir almas. Para Deus, é a criação. E o que não é, então? Não é só a habilidade, a eloquência de falar. Então, quando você conhece uma pessoa que fala bem, que é eloquente, não significa que isso é oratória de alto impacto. Oratória de alto impacto é mais que isso. Para Platão é conduzir almas através das palavras. Para Deus é a criação. Então é algo muito maior do que só falar. O que é mais oratória de alto impacto? É a ligação entre a mente, o corpo e a alma. Então é o corpo, a mente e a alma conectado com o universo. É conexão. Por isso, mago da oratória. É quando eu consigo compreender que eu aqui, agora, que a estrutura minha nesse momento, eu aqui, agora, é maior do que tudo.
e eu estou conectado com tudo. Então, a palavra tem a força de um impacto físico. Então, a oratória de alto impacto é o poder da palavra com a força de um impacto físico. Então, as palavras ditas com força, algumas palavras ditas com força, ela tem uma energia e uma frequência diferente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você com relação às emoções e sentimento. Emoções é cérebro, sentimento é coração. Então, quer ver, a palavra alegria. A palavra alegria é uma emoção. A palavra alegria tem uma frequência e ela tem uma energia. Quando eu digo a palavra amor e a palavra felicidade, ela tem uma energia, uma frequência maior. Então, felicidade é maior que alegria. Amor é maior que alegria. Então, a palavra dita numa frequência, numa força, de uma energia maior, ela tem um impacto, então dependendo da palavra. Mas assim como se eu disser também, seu idiota, uma palavra com raiva, idiota, ela tem uma frequência, uma energia baixa, mas ela também tem um impacto. Ela tem uma força que ela é capaz de travar, uma pessoa. Vou dar um exemplo, vou começar contando uma história. E por isso que eu disse para você que eu trouxe duas histórias. Uma vez Jesus estava andando pelas ruas de Jerusalém, andando pelaquela região, ele e seus 12 apóstolos. E ele está andando, e Pedro era o apóstolo guardião, era o chefe da guarda de Jesus, sempre com uma espada na cinta. E eles estavam andando, e daqui a um pouquinho eles olham e vem vindo um centurião com soldados. Pedro era um zelote. Zelote era um dos guerreiros dos judeus. É o povo treinado, o povo judeu era um povo muito de tribo, de guerra. E eles estavam ali agora sob o domínio de Roma. E aí tem um centurião vindo e o guerreiro já se prepara. Jesus diz assim, fica quieto, Pedro, não faz nada. E o centurião vem vindo na mesma direção de Jesus. Jesus segue caminhando com os apóstolos, seguem caminhando. E daqui um pouquinho eles se aproximam. E Jesus fica frente a frente, olho no olho do centurião. Jesus para e o centurião se dirige a Jesus falando assim, olha só que interessante. Ele diz assim, mestre, Jesus, para Augusto Cury, ele era o maior psicólogo que já andou pela Terra. Quando Augusto Cury faz análise da inteligência de Jesus, ele diz que era Jesus o homem, não Jesus o religioso, Jesus o Jesus espiritual. Não, vamos olhar o Jesus homem. Porque ele veio para viver todas as experiências de homem. E vivendo a experiência de homem, o Augusto Cury fez uma análise da inteligência de Cristo e tem inclusive uma série de 4 livros que eu tenho aqui na minha estante. Ele diz assim, que estudando Jesus, a mente de Jesus, ele era o maior psicólogo que já andou na Terra. Então, quando o centurião para e ele diz assim, e aí quando você sabe, conhece a oratória de alto impacto, você já consegue perceber na primeira palavra do centurião. O centurião diz assim, mestre. Essa palavra foi tão impactante que Jesus já se surpreendeu. Então, mestre, um centurião, um general romano, um guerreiro romano, chama Jesus de mestre. Não é comum, porque naquele momento os romanos estavam no poder e os judeus eram um povo dominado. Então, como que o cara que eu estou no poder, eu chamo para aquele que é meu dominado, meu servo, que está sob meu domínio, como que eu chamo ele que é inferior de mestre? Começa aqui um exemplo
de oratória de alto impacto do centurião romano. O centurião romano sabia o que era uma oratória de alto impacto. O centurião sabia o que ele foi buscar. Plim, plim. Então, a oratória de alto impacto, quando você vai em busca de algo, você sabe o que você quer, o que você veio buscar. O centurião sabia, ele tinha uma oratória de alto impacto. E ele chega e diz assim: mestre, a primeira mensagem já tocou. A primeira mensagem, a primeira palavra já fez Jesus prestar atenção. Isso é a oratória de alto impacto. Desde a primeira mensagem, tocar na vida da outra pessoa. E o centurião tocou na vida de Jesus. Jesus já amoleceu. Daí ele diz assim, e agora ele conta uma história. Ele conta circunstâncias. E isso é uma segunda parte da oratória de alto impacto. Ele diz assim, e olha só. E ele toca mais ainda profundamente na vida de Jesus. Porque ele diz assim, mestre, eu tenho um servo bom, justo e fiel. Aí o coração de Jesus se derreteu todo. Mestre, eu tenho um servo bom, justo e fiel. E o meu servo está doente. E eu vim pedir sua ajuda. Uau, olha só! Em 30 segundos, um general romano, um centurião romano, consegue conquistar o mestre dos mestres, o homem mais inteligente que já pisou na terra, o homem que tinha naquele momento o maior poder na terra. E em 30 segundos, um centurião mostra para nós o que é uma oratória de alto impacto. Ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo, e ele em 30 segundos, ele conquista aquele que poderia transformar o problema dele numa solução. Quais são as palavras ditas em 30 segundos como uma forma de oratória de alto impacto? Mestre. Primeira palavra. Sequência das palavras. Eu tenho um servo bom, justo e fiel. E ele está doente. Meio. E o fim. Preciso da sua ajuda. Essa é a mensagem da oratória de alto impacto do centurião romano para Jesus. E Jesus diz assim para ele, uau! Uau! Mas Jesus testa ele. Daí Jesus diz assim, vamos lá, eu vou até a sua casa. Vamos lá, eu vou até a sua casa. Não? Opa! Tem mais 30 segundos. Ele diz assim, vamos lá que eu vou na sua casa. Daí ele diz assim, não. Olha só o que o centurião faz. O centurião diz assim, não, mestre, eu também sou um homem de autoridade. Eu também sou um homem de autoridade. Jesus parou. Eu não estou entendendo esse cara. Eu não estou entendendo você. Você veio pedir ajuda. Seu servo está doente. Seu servo está doente, não estou entendendo. Eu estou dizendo, vamos lá. Você diz, não, para aí. O que você mais quer de mim? O que mais você quer de mim? Aí o centurião tinha todo um cenário, tinha toda uma estrutura organizada, porque ele entendia o que era oratória de alto impacto. E ele diz assim, mestre, eu também sou um homem de autoridade. Eu digo ao meu servo, vai, e ele vai. Eu digo ao meu servo, vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo, faz, e ele faz. Então, mestre, diz uma palavra. Diz uma palavra. E o meu servo será curado. Eu creio nisso.
Daí Jesus, mais 30 segundos, o centurião fez isso, daí Jesus disse assim, eu não acredito, nem em Israel. Tá lá, tá escrito, nem em Israel eu encontrei homem com tamanha fé. Sabe o que significa isso? Jesus, em 30 segundos, ele disse também que nem em Israel não é judeu. Ele não disse assim, ó, nem nos profetas, nem nos grandes homens, nem nos grandes líderes, ele disse nem em Israel. Ele disse nem em todo o povo, em todos os tempos, eu encontrei homem com tamanha fé. Vai, o teu servo está curado. O centurião saiu. Quando ele está indo, vem correndo um outro servo e diz assim para ele, mestre, sim, o seu servo está curado, está em pé. Uau! A que horas foi isso? E ele diz a hora, daí ele lembra que foi a hora que ele usou o poder da palavra. Foi a hora que ele usou a oratória de alto impacto. E Jesus disse, vai, teu servo está curado. Uau! Oratório de alto impacto é tocar na vida das pessoas. Seja ela o mestre dos mestres, seja ela uma pessoa simples, seja ela quem quer que seja. E, então, ó, nesse dia de hoje, oratória de alto impacto é mais do que só falar. É a humildade do centurião de dizer, mestre. É a humildade do centurião de dizer, o meu servo. É a humildade do líder que conhece e que sente pelo seu servo, como se a dor fosse com ele, com paixão. Compaixão é diferente de empatia. Os líderes modernos são muito bons em empatia, se colocar no lugar do outro. Agora, compaixão é sentir a dor do outro. Plim, plim. Esse centurião, Jesus disse para ele ficou marcado, nós não sabemos o nome dele, mas ficou marcado na história como o homem que nem em todo Israel tinha tamanha fé como a fé daquele centurião. Deixa eu contar a segunda história que eu preparei aqui para você. Eu não sei como que você está vivendo a sua vida. Eu não sei como que está acontecendo a sua vida, mas eu quero deixar uma mensagem de alto impacto para você, uma oratória de alto impacto. Além dessa história do centurião que mostra para você uma mensagem incisiva e convincente, autêntica, genuína, uma mensagem da alma, uma mensagem espiritual como a mensagem do centurião. Mas pode ser que você, ainda com essa história, não tenha ficado 100% tocado e você diz assim, Giovanni, o que mais é a oratória de alto impacto? Vou contar para você uma outra história. Tinha um discípulo que estava andando com o mestre e ele, por mais que o mestre mostrava para ele, por mais que o mestre ensinava a ele todas as coisas, ele não conseguia entender. E ele chegava e dizia assim, mestre, eu estou cansado, eu me esforço, eu busco fazer as coisas todas corretas, eu busco seguir as instruções, eu sou dedicado, eu acordo cedo, eu me esforço, eu sou íntegro, estou me esforçando. Eu tenho buscado durante todo o dia aprender, mas não está dando certo. Tudo está dando errado, não vai, as coisas não andam. E parece que não tem jeito. Eu não consigo enxergar. Parece que as coisas não acontecem. Pode ser que está acontecendo isso com você. E aí eu trouxe um ovo. Um chazinho de Marcela. Uma cenoura. O mestre convidou o discípulo para entrar. E não falou nada.
Ele pegou 3 panelas, botou no fogo, daí o mestre assim, senta aí um pouquinho. O discípulo não entendeu nada. O mestre não falou nada. Oratório de alto impacto, muitas vezes, você não fala nada. Você observa. Aí o mestre coloca as 3 panelas e as panelas, durante os 20 minutos, começam a ferver. Quando elas começam a ferver, o mestre pega e dá a cenoura para o discípulo pegar a cenoura. Diz, pega essa cenoura. E ele pegou a cenoura. Percebeu como ela é firme? Sim, dura, dura a cenoura. Pega esse chazinho, cheira ele. Cheirinho bom, mestre. Foi eu que colhi. Pega esse ovo. Sensível? Sim. Aí o mestre pegou. Colocou a cenoura numa panela. Colocou o chazinho numa outra panela. E colocou o ovo numa outra panela. Passado alguns minutos, o mestre foi até as 3 panelas, pegou a cenoura, botou num pratinho, pegou o chazinho, onde tinha a panela, colocou num copo, e pegou o ovo e colocou numa outra tigelinha. Daí o mestre disse assim, vem cá, pega a cenoura agora. Nossa, mestre, ela tá molinha. Ela tá molinha. Agora pegue o chá. Tome um pouquinho. Saboroso, mestre. Agora pegue o ovo. Bate ele. Mestre, agora ficou duro. Dá para quebrar e tirar a casca. Pois é. O mestre disse, assim é você. Assim sou eu, mestre. Sim. Assim é você. Como assim, que assim sou eu, mestre? Ele diz assim, assim é você perante as adversidades que a vida tem colocado no seu caminho. Você pode não estar percebendo. Pode ser que você é duro como aquela cenoura antes de entrar na panela fervendo. E as adversidades da vida amoleceram você ao ponto de você quase se desmanchar. Mas você pode ser também, assim como aquele chazinho que você cheirou no início e agora você toma esse sabor. Você pode ser como aquele chazinho que depois de fervido se transformou num remédio, numa solução para resolver o problema de alguém. E você pode ser igual a esse ovo, que era sensível, que se batesse, quebrasse, se perdia. E depois de ferver, ficou firme, rígido, que se você bater agora, você tira a casca. E ele é um alimento sólido. O que é você? O mestre disse. Você é a cenoura, você é o chá, você é o ovo perante as adversidades. E o mestre disse, para toda adversidade virá um benefício equivalente. Para quem é duro, como uma pedra, pode ficar mole perante as adversidades. Para quem é um chá, pode se tornar um remédio depois de passar pelas adversidades. E se você era um ovo, pode se tornar rígido e forte, como um alimento sólido. E quem é você perante as adversidades? A palavra tem o poder de transformar estados mentais. A oratória de alto impacto, ela tem o poder e a capacidade de alternar estados mentais. Numa pessoa frágil, se tornar uma pessoa forte. Numa pessoa que aparentemente não tem sentido nenhum, um chá, numa solução. Numa pessoa que, frente às adversidades, consegue entender que ela não está derrotada.
que se não serviu para o sucesso, para ser bem-sucedida, ela aprendeu. Eu tenho o costume de dizer assim, marche, marche, nem que seja para marcar passo. A oratória clássica me ensina a ser um orador. A oratória clássica, ela me ensina a arte. A oratória clássica, ela me ensina a persuasão. Eu aprendo a persuadir, convencer, conquistar a partir da mensagem. A oratória moderna, ela me ensina a ser líder. A oratória moderna, ela me ensina a habilidade, o corpo, o tom de voz, os olhos. Ela me ensina o propósito. Qual é o meu propósito? O que eu quero levar, qual é a mensagem? Mas a oratória holística, ela me ensina o dom. Ela me ensina a ser um mago, a compreender que tudo tem um sentido. A entender o mestre, não como um religioso, aquele Jesus religioso, mas ela me ensina a enxergar um mestre do amor, da sensibilidade, da autoridade, da compaixão. A oratória holística, ela me ensina a espiritualidade, que a terra, o ar, a água, tudo tem, o fogo, tudo tem uma relação com aqui e agora, nesse momento. Eu consigo me conectar com o todo, eu consigo me conectar com a natureza, eu consigo me conectar com as pessoas, e eu deixo de querer ter e fazer humano para me tornar um ser humano. Aqui, agora, consciente, presente. Ei, oratória de alto impacto. Para Platão, é a arte de conduzir almas por meio das palavras. Para o mestre dos mestres, ele diz assim, vá. Para o Criador, ele só diz, haja. Vá, e o teu cérebro está curado. Haja, e a luz se fez. Haja, e os animais se fizeram. Vá, e você está curado. Ei, plim, plim, você está acordado. Bem-vindo à escola Segredos da Oratória, de aprendiz a mago. Entender o poder da oratória de alto impacto é a capacidade de alternar estados mentais, é a capacidade de você fazer com que as pessoas que estão ouvindo chore, ria, ative, mas também, se for usado de uma forma errada, ela tem a capacidade de ser, se for mal dita, ela tem a capacidade de derrubar, de colocar na cama, de desanimar, de destruir. Então, ei, oratória de alto impacto, ela precisa ser usada para o bem, transformar vidas pelo poder da palavra. E eu e você somos a voz que clama nesse tempo. Por que aprender oratória de alto impacto? Porque ela é um diferencial competitivo, ela transforma você num diferencial no seu segmento. Você estará preparado, você estará informado, você será uma pessoa mais confiante. Então, para quem é? É para profissionais de todas as áreas. Se você é um vendedor, você se torna um vendedor melhor, confiante, seguro, consegue convencer, consegue apresentar seu produto muito mais do que só um produto.
Se você é uma pessoa, um líder, você vai conseguir conquistar, vai conseguir fazer com que a sua equipe tenha uma relação melhor, harmoniosa, na busca do resultado para todos, para eles, para você e para a sua empresa, para a sua instituição. Mas se você é um profissional autônomo, você vai enxergar o seu cliente, você vai enxergar o seu produto, você vai enxergar o seu serviço de uma forma diferente. E quando você se comunicar, em vez de falar para as pessoas, que não é isso que é oratória de alto impacto, você vai aprender a falar com as pessoas. Então, a oratória de alto impacto é transformar você num profissional orador, que é diferente de um orador profissional. Plim, plim. Um orador profissional, ele fala para as pessoas. Um profissional orador, ele fala com as pessoas. Essa é a dica para fechar a nossa live de hoje. O poder do agora. Estar aqui presente. A autoridade e a identidade. O centurião sabia quem ele era e ele sabia quem era o mestre. Uma mensagem preparada, estruturada, para tocar, numa fração de segundos, a vida da outra pessoa. Impacto deixa marcas. Impacto deixa marca. Oratória de alto impacto deixa marca. Então, a marca de hoje é a mensagem do centurião, a mensagem: ei, você é uma cenoura, você é um chá, ou você é um ovo. Antes e depois. Quem é você? Que você seja firme como a cenoura. Um chá que cura, que é um remédio para aqueles que estão necessitados nesse momento. E que seja um alimento sólido na vida das pessoas. Oratória de alto impacto. Namastê. Amanhã tem mais, às 7h11. Espero você.